Amém. Isaías 43, a partir do verso 8, diz: Trazei o povo cego que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que se ouça, e para que se diga a verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais, e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei. Eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém. Podeis sentar? Uma declaração rara na Escritura é essa. Deus usando um profeta para dizer: eu sou Deus, eu sou o Senhor, acima de mim não tem ninguém, é como Deus. Uma declaração dessa na Escritura eu considero rara. Não são muitos textos em que Deus praticamente está se apresentando. Mas o fato é que ele se apresentou. Amém, meu irmão? Se apresentou para você? Nesse texto ele se apresentou para mim. Se apresenta para cada um de nós. As declarações de Deus, nesse pedacinho do verso 8 até o verso 13, olha, quem tem esse pedacinho de escritura já é o bastante para ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Você concorda comigo? Se você entender esse pedacinho aqui de Deus, se ele se revelou a tal ponto, se você consegue compreender isso, já basta. Eu sou Deus, antes de mim não teve ninguém, eu sou Senhor, quer dizer, eu sou absoluto. Se você entender cada declaração, cada sentido da palavra declarada, pronto, já é o bastante para você ser o que Deus quer que você seja e conquistar aquilo que Deus quer que você conquiste. E ele diz: trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Quer dizer, apesar de terem olhos, são cegos. Apesar de terem ouvidos, são surdos. Ou seja, para quem Deus está falando? Mais uma vez falando para o seu povo. Traz esses aí, esses que têm ouvido aí, mas são surdos, porque eu venho falando desde o princípio, eles não me dão ouvidos. E eu decidi, irmão, quando eu vi Deus tratar Israel dessa maneira, eu decidi que a mim ele não trataria dessa maneira. Eu decidi que o que ele me fizesse, custasse o que fosse, eu daria no altar dele. A direção que ele me desse, custasse o que custasse, eu entregaria tudo no altar dele. Eu apostaria a minha vida nesse evangelho. Eu decidi que Deus não iria dirigir para mim palavras semelhantes às que dirigiu a Israel. Eu decidi isso. E você decidiu o que na sua vida? O que você decidiu? Você decidiu que seja pela vida ou seja pela morte, mas Cristo será glorificado? Se você decidiu, meu irmão, você decidiu e está decidido e acabou a história. Já preparou o teu espírito. Diante das armas, da espada, do perigo, da fome, da nudez, não interessa, Jesus Cristo será glorificado, você decidiu. Decida hoje que Cristo seja glorificado na sua vida. Tome essa decisão e não deixe que nada te remova do altar. Lute, peleje. Virão as montanhas, mas você decidiu e acabou a história.
virão os vales, mas já está decidido. Virão as covas de leões, pouco importa, eu já tomei a minha decisão. Virão as fornalhas, não interessa, já decidi. Vai ser glorificado e acabou a história. Decisão é tudo. Decisão é tudo. Às vezes eu assisto uns filmes com as crianças e tem algumas frases que me chamam a atenção. E uma delas era quando um homem dizia assim: o seu pai foi fraco, por isso ele perdeu. Você não teria perdido. Aí o homem dizia assim: mas eu recebi treinamento. Aí o seu mestre dizia assim para ele: treinamento não é nada, vontade é tudo. Qual a sua vontade? Vontade é tudo, meu irmão. Quando eu decidi, né? Uma vez eu estava num ponto de ônibus e a situação era terrível. A madrugada vinha chegando, a chuva, o frio, a orelha que nem uma pedra de gelo, né? Muitos já passaram por isso. Esperando um ônibus, como eu sempre digo, não sabia nem se ainda estava circulando. Na época que eu estava fazendo seminário. E eu olhei para aquela rua completamente deserta, um local distante, e eu disse: Deus, a partir de hoje, eu vou apostar, eu peguei a minha Bíblia, eu disse assim: eu vou apostar minha vida no que está escrito nesse livro aqui. Se esse livro aqui for falso, se não existir um Deus, enfim, amanhã eu serei mais um que nem esses aí jogado debaixo de um viaduto, jogado na sarjeta. Mas também uma coisa eu sei, que se o Deus relatado nesse livro for verdadeiro, eu verei a glória de Deus. Eu fiz essa oração debaixo de uma amendoeira, num ponto de ônibus, e depois, constantemente, o tempo passou e eu esqueci da oração. E se levantava profeta, praticamente todo ano se levantava um profeta para dizer assim: olha, homem, aquela tua oração no ponto de ônibus, debaixo da amendoeira, Deus ouviu, e eu já nem lembrava mais. De tanto Deus levantar profeta, um dia eu cheguei para Deus e falei assim: Senhor, tu já falaste nessa oração não sei quantas vezes, eu não lembro desta oração, me faz lembrar essa oração. Pois bem, eu lembrei palavra por palavra, lembrei a roupa que eu estava vestido, o que eu tinha na mão, debaixo da amendoeira, o frio, tudo lembrei detalhe por detalhe. Mesmo que eu tenha esquecido a oração, mas a minha decisão estava tomada. Então, meu irmão, decida, tenha atitude, decida que não vai ser um mercenário, decida que não vai viver por dinheiro, decida que vai viver pela graça de Deus. Você vai viver melhor do que quem tem dinheiro. Claro que vai, porque o dono do ouro e da prata é esse aí que você está decidindo andar com ele. Você já viu alguém servir a Deus e ter falta de alguma coisa? Eu não conheço ninguém, mas Israel recebeu palavras desse tipo. Traz aí esses surdos, mas eles têm ouvidos, hein? Mas são surdos, porque quando ouve as coisas não processa. É o mesmo que ser surdo, é o mesmo que não ter ouvidos. Traz aí esses cegos, mas eles têm olhos. Dentro das igrejas está cheia de pessoas que têm olhos, mas são cegos. Está cheio de gente que escuta, mas é surdo. Quando ouve a verdade, não quero saber dessa verdade, não. Vou continuar na minha fé, na fé de cego, na fé de surdo. Fé que não surte efeito para nada. Então aqui diz: congreguem aí, se congreguem todas as nações, os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresente as suas testemunhas para que se justifiquem, e para que se ouça, e para que se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolheu, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá.
Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Deus está se colocando numa imponência terrível. Ele está dizendo, eu sou inabalável. E quando ele diz, eu sou o mesmo, se está falando para a nação de Israel, está falando, eu sou o mesmo que sepultei o exército egípcio. Diminui o agudo. Sepultei o exército egípcio. Eu sou o mesmo que sepultei aqueles carros, aquelas espadas, aqueles escudos. Eu sepultei tudo e todos. Eu venci todo mundo. Olha para a história desde o começo, onde está a minha derrota? Olha, irmão, para a história desde o começo, acha a derrota do teu Deus. Aonde está o tropeço do nosso Deus? Aonde foi que o caminho do nosso Deus foi obstruído alguma vez? Quando foi que os propósitos de Deus não puderam ser cumpridos? Com Israel não pôde ser cumprido. É mesmo? Está se cumprindo hoje conosco. A mensagem que eles deveriam ter levado, nós estamos levando. Estamos indo adiante. Não interessa quantos caíram. Hoje os propósitos de Deus não estão exatamente na pauta, direitinho, bonitinho? Ou Deus se confundiu? Esta é a grandeza do Deus que nós servimos. Não interessa a força dos inimigos, não interessa o tamanho dos seus exércitos, o nosso Deus continua habitando em luz inacessível e não pode sofrer o mal. Diz aqui, nenhum dos seus projetos será impedido, ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Qual é o Deus que nós servimos? Esse Deus poderoso que nós servimos, esse que tem feito um projeto nas nossas vidas, esse que tem realmente derramado da sua graça, esse que nos tem convocado para a guerra, já anunciando a nossa vitória. Você foi convocado para a guerra? Você tem dúvida de que sairá vencedor? A Escritura diz, se tu somente creres, verás a glória de Deus. Quando Eliseu estava rodeado em Samaria, todo aquele exército rodeando Eliseu, Deus olhando lá de cima, continuava vendo os seus projetos completamente cumpridos. Mas Eliseu estava rodeado por um exército inimigo muito grande, que o seu auxiliar Geazi chegou a declarar, meu Senhor, estamos perdidos, o que faremos? Irmão, a lição de Geazi, o que ele tremeu, é para que nós não venhamos a tremer. A imponência com que Deus se apresenta nesse texto, me faz somente andar em paz, confiar. Não interessa se vão aparecer exércitos na nossa porta, armas, ameaças, calúnias, fúrias, ou seja lá o que vier. Deus continua estabelecido no seu alto e sublime trono, não pode sofrer o mal, ninguém pode fazer mal a Deus, ninguém pode abalar o reino de Deus, ninguém pode obstruir a caminhada ou a vida daqueles que compõem o reino de Deus. Quem é que compõe o reino de Deus? Somos nós. Nós não podemos ser abalados. Nesta noite você vai sair daqui com a graça para entender que não interessa o que aconteça na sua vida, você não pode ser abalado. Não interessa. Podem vir cadeias, algemas, prisões, como veio para Pedro, para Paulo, para Tiago, João, pode vir até a morte, mas mesmo assim você não será abalado. Pode vir um apedrejamento como para Estevão, mas mesmo assim você não será abalado. O trono de Deus está estabelecido, os seus projetos e propósitos já estão fundamentados. Nada nesse reino espiritual que pertença ao nosso Deus poderá jamais ser abalado. Lembra quando Ezequias, o rei,
viu o exército assírio, se não me falha a memória, cercar toda Judá, e ele correu com as ameaças dos inimigos, foi buscar a casa do Senhor e depois mandou mensageiros ao profeta Isaías. A multidão era imensa, tomava a terra, rodeava toda a cidade. Afrontas, um homem dizia assim: olha, eu tenho tantos 1000 cavalos, se é que tu tem cavaleiro para eles, eu te dou de presente, se você se render a mim. E o homem manda consultar o profeta Isaías e ele manda o recado de Deus, traduzindo em palavras mais atualizadas. A resposta para Ezequias foi a seguinte: Deus não está enxergando nenhum inimigo aí. A resposta do profeta Isaías para Ezequias foi: olha, Deus não viu nenhuma arma na mão dos adversários. Amém, meu irmão? O teu inimigo é muito forte, mas o teu Deus não está enxergando as armas deles. Se enxergar é para fazer como fez, vai fazer com que a arma de um volte contra o outro, e eles se matem, como já fez com tantos exércitos. Irmãos, o nosso Deus está estabelecido antes da fundação do mundo e nunca jamais sofreu abalo algum no seu trono nem no seu reino. E ele nunca jamais sofrerá abalo algum no seu trono, no seu reino, nem nos seus planos e propósitos. Deus habita em luz inacessível, não pode sofrer o mal, não pode ser abalado. Então o que ele tem nos dito? Vocês também não podem sofrer o mal, não podem ser abalados. Você sabia disso? Agora, a responsabilidade que nós temos de andar na presença de Deus, uma vez que carregamos o nome dele, é uma responsabilidade muito grande. Porque muita gente não leva Deus a sério como deveria levar, e acabam sendo frechados por frechas que na vida de outros estão sendo partidas e envergonhadas. Muita gente que não leva Deus a sério está sendo acometido das mesmas coisas que o mundo é acometido, e acaba o nome de Cristo e a autoridade da igreja de um modo geral, ficando confusa na visão de muitos. Mas a Escritura diz que o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A Escritura diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. A Bíblia diz que o nosso Deus é Jeová Rafa, o Senhor que nos cura. A Bíblia diz que o nosso Deus é Jeová Jireh, o Deus das provisões. Diz que o nosso Deus está sempre presente, ele é o livramento, ele é uma bandeira, ele nos aponta o caminho. Então, quando alguém está desorientado, está sendo abatido, está sendo abalado, não pode dizer que está andando com Deus. E muita gente, quando ouve isso, não gosta de ouvir. Se você está sendo abalado, se a sua estrutura está sendo movida, como que você pode dizer que tem os olhos postos no trono de Cristo se a sua vida está sendo abalada, desestruturada? O reino de Deus não sofre abalo algum. É necessário, irmão, está sendo abalado, está padecendo, põe a boca no pó. Olha no espelho e acha os erros. Todos os erros estão no reflexo do espelho. Não adianta, irmão, nós tentarmos tapar o sol com a peneira que nem Israel. Cheio de defeitos, cheio de problemas, como Deus está dizendo aqui. É um povo que tem ouvidos, mas é surdo. Tem olhos, mas é cego. Lembra que Jesus falou? Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aí vem eles para Jesus e dizem: não, nós temos por pai Abraão. Aí Jesus diz assim: não, vocês têm por pai o diabo. Que diferença de visão, que coisa impressionante. Você lembra quando Lúcifer se rebelou? E a Bíblia diz que 1/3 dos anjos aceitaram a rebelião de Lúcifer e se uniram a ele.
Um terço. Quanto seria um terço? Nós não estamos falando de um terço de 9. Nós não estamos falando de um terço de 1.000. Porque João, quando contempla, lá em Apocalipse, ele diz que eram miríades e miríades de anjos montados a cavalo. Ele dá um número de não sei quantas vezes, não sei quantos milhares. É tanto zero, o número é tão grande que ele chega a usar a multiplicação para falar o número de seres angelicais e não fala de todos, está falando apenas de uma parte que ele está vendo, não está falando de todos. Ou seja, quando Lúcifer se rebelou, um terço disso aí representava uma massa incontável. A Bíblia não diz que se rebelaram com Lúcifer 1.000, 2.000, 10.000, 50.000, 100.000, nem 1 milhão. O número de rebelados é tão grande que a Bíblia apenas diz que foi um terço. De tão grande que é o número, prefere-se tratar desta maneira. E eu pergunto, em que toda essa rebelião abalou o reino de Deus? A Escritura diz em Apocalipse: o teu trono, ó Rei, cetro de equidade, está estabelecido e fundamentado de eternidade a eternidade. Tu és Deus. O nosso Deus não sofre abalo, o nosso Deus não sofre intimidação. E nós somos, como ele diz assim, vós sois as minhas testemunhas. O que é uma testemunha? Uma testemunha, neste caso, é aquele que com o exemplo da sua vida, porque Jesus diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, uma testemunha, nesse exemplo aqui, é aquele que com a sua vida, com o seu viver, testemunha ou dá o exemplo de alguma coisa. Então, irmão, em que as nossas vidas têm dado o exemplo? Não é um exemplo que o mundo espera que nós venhamos a dar. É um exemplo que tem que ser dado, mesmo que o mundo odeie, mesmo que o mundo reprove, mas nós demos o exemplo que deve salvar, muitas vezes é aquele que Deus vai usar para condenar. O exemplo é aquilo que Deus quer que nós venhamos a produzir, o fruto que Ele deseja que nós venhamos a produzir. Olha a imponência de Deus, no verso 12. Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Soberania total, imponência total, trono estabelecido, propósitos fundamentados. O que nos resta diante dessas coisas gloriosas, dessas declarações que Deus tem por muita misericórdia deixado registrado ao longo de tantos anos? Tudo isso que nós vemos muitas vezes, irmãos, vamos falar naquele sentido bem geral, muitas vezes, para muitas pessoas, essas declarações não estão significando nada. Se isso aqui significar alguma coisa, se eu entender que Deus está chegando para mim, está me declarando essas coisas assim, cara a cara, ora, eu sou Deus. Antes de mim Deus não houve, depois de mim não haverá, e demonstrando todo o seu poder, demonstrando toda a sua glória, irmão, isso aqui abala e muda a minha estrutura e a minha vida. Mas muita gente não tem tido a sua estrutura mudada, abalada, transformada por declarações bíblicas como essa. Muita gente continua vivendo a sua vidinha e sequer tem melhorado as suas orações, sequer tem melhorado o seu estudo bíblico. Quando o tempo passar e quiser correr, meu irmão, não haverá mais tempo. Porque o propósito de Deus, já mencionamos ainda há pouco, ele acontece em dia e hora certos. Nós temos que, quando as coisas vierem para acontecer, nós estarmos preparados, nós estarmos prontos, estarmos aguardando o mover de Deus, prontos com a nossa armadura em condição de ser
usada. Muita gente não leva a sério a grandeza de Deus. Uma das coisas que as pessoas não levam muito a sério, isso é uma queda certa, é quando as pessoas temem ao mal, ignoram as declarações solenes e soberanas de Deus e temem ao mal. Quem tem medo do mal não herdará o reino de Deus. Porque quem conhece Deus a ponto de ser salvo, não tem medo do mal. A Escritura diz, né? Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, vires carros e cavalo e povo em maior número do que tu, deles não terás temor, porque o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito está contigo. A Escritura diz 366 vezes, se não me falha a memória, a Escritura diz, usa a expressão não temas. E todo mundo diz, é porque Deus está falando para não temer a cada dia do ano. Bem aceitável dentro de algumas filosofias interessantes. Agora, tem gente que tem medo do mal. Quem tem medo do mal, quem teme que a sua vida possa sofrer abalo, não conhece Jesus Cristo. Jesus Cristo é terrível. Jesus Cristo zomba do inimigo. Jesus Cristo não pode sofrer o mal, não pode ser tentado pelo mal. Jesus Cristo é estabelecido e inabalável. Ninguém consegue se aproximar dele se ele não quiser se aproximar. Ninguém consegue ter acesso a ele se ele não permitir. Não existem armas que o possa alcançar, nem flechas que o possa abater. Jesus Cristo não tem armadura, ele tem poder. Jesus Cristo não tem força, ele tem poder. Ele é em si a autoridade. Ele com o pensamento determina o que vai existir ou o que vai deixar de existir. Jesus Cristo é alguém inabalável, e ele diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. As minhas ovelhas eu as tenho na palma da minha mão, e ninguém as pode arrebatar. Mas as pessoas leem isso, mas têm medo do mal. Talvez essa seja a última palavra nesse sentido. Porque enfatizar dessa maneira é porque perigo vem à vista. Quem tem medo do mal não está pronto para a salvação que há em Cristo Jesus. Você não pode ter medo de nada, você tem que andar com Jesus. Se você tem medo de alguma coisa, isso que você tem medo, lembra do que Jó declarou? O que Jó declarou? Aquilo que eu temia me sobreveio. Você tem medo de quê? Sabe do que você tem medo? É do que vai te abater. É isso. A declaração de Jó é essa. Aquilo que eu temia foi o que me sobreveio. Ou seja, Jó confiava em Deus? Em parte. Porque ele confiava também nas suas riquezas. Porque o que sobreveio a Jó? Não foi a pobreza? Foi a pobreza sobreveio a Jó. E quando ele declara o que eu temia me sobreveio, sabe que tem muita gente que serve a Jesus Cristo com medo de ficar pobre? Sabe o que vai acontecer? Vai ficar pobre. Eu vou guardar R$1 para te dar de esmola. A piada é para você não esquecer nunca mais a palavra. Amém, meu irmão? É para isso que algumas piadas servem. Você não esquece nunca mais. Aquilo que eu temia me sobreveio. Ou seja, Jó vivia oferecendo sacrifício. Tinha para oferecer, oferecia. Quando os filhos faziam um banquete, ele ia lá e oferecia sacrifício. E dizia, se porventura os meus filhos pecaram, pronto, eu já ofereci sacrifício. Ele tinha medo de alguma coisa. Porque você não pode oferecer sacrifício na suposição de que alguém tenha pecado. Não, só se oferecia sacrifício no tempo da lei, no tempo dos patriarcas, se realmente o pecado estivesse consumado. Mas Jó está oferecendo sacrifício sem sequer saber se realmente seus filhos pecaram. Então ele tinha medo de alguma coisa. Quando a coisa acontece, aí ele diz, aquilo que eu temia me sobreveio.
Se você não teme a nada, meu irmão, você segue a sua vida triunfante e inabalável. Mas se você teme alguma coisa, na próxima esquina o inimigo armou uma para você. Pode ser que não seja o inimigo, pode ser que seja o próprio Deus. Porque para Jó, foi o próprio Deus que armou. Até que Jó finalmente, quando não tem mais dinheiro para oferecer sacrifício, não tem mais vaca, não tem camelo, não tem boi, não tem ovelha, não tem nada, aí do meio de um redemoinho que simboliza a própria situação que Jó está vivendo, o redemoinho, a confusão, do meio do redemoinho, aí Deus está falando com ele e ele declara: ah, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Como? Ah, agora que eu não temo mais nada, eu não temo mais ficar pobre, porque eu já não tenho mais nada mesmo. Agora que eu não tenho mais o temor de ficar pobre, agora eu estou te vendo que verdadeiramente o Senhor é Deus. Irmão, eu anunciei e eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas. Vamos pegar essa palavra. Deus estranho não houve entre vós. Hoje o único prumo que nós temos nesse lugar, em torno do que nós nos reunimos, é exclusivamente a palavra de Deus, a Bíblia. O exemplar soberano que anuncia a Deus é a Bíblia. Não temos mais nada aqui, nenhuma imagem, nenhum símbolo, né? Como tem por aí um monte de igrejas patetas com arca, candelabros, isso tudo, sabe o que é isso? Isso são deuses estranhos. Isso é o que divide a fé, confunde as pessoas. Aqui não. Quando se tem somente a palavra de Deus, o que Deus está dizendo é isso aqui, olha. Deus estranho não houve entre vós, ou seja, nós temos um exemplo absoluto para seguir, que se chama Deus. E o Deus que é revelado na pessoa do Senhor Jesus, no seu sacrifício pelos nossos pecados. Então, nós não temos motivos para ter medo de nada. Absolutamente nada. Tem gente... Se você achar, irmão, que é piada para você, você pode ir para casa à vontade, amém? Tem gente que fica dentro da igreja esperando. Não, eu fico nessa igreja ou eu vou para aquela igreja. Qual igreja que vai me oferecer mais? Sabe isso? Qual igreja? Quem vai me dar mais? Não, aquele pastor, ele me deu uns beijinhos e um abraço, ele é mais legal. Esse daqui não, esse daqui só prega chicote, só chama responsabilidade. Não, esse daqui não dá cesta básica, aquele lá me deu uma cesta básica. Cada um escolhe, tem gente que escolhe viver de cesta básica, e tem gente que escolhe viver do poder de Deus. Cada um toma a sua decisão. Eu tomei a minha. Estou de pé. Estou de pé e eu acredito que até que chegue os anos de eu partir dessa terra, que apesar de eu querer partir logo, os anos que eu ainda tenho são um pouquinho longos, eu não tenho medo do câncer, eu não tenho medo da dengue, eu não tenho medo do novo vírus que vem aí, você já viu? Tem um novo vírus por aí, já está perto aí da gente, importado lá da África, já está matando um monte de gente, semelhante àquele ebola e outras coisas mais, uma espécie de dengue, tipo 10 vezes pior. Eu não estou nem aí para isso. As estatísticas dizem que dentro de mais 10 anos, não sei quantos milhões de pessoas morrerão de câncer por causa do próprio DNA. Eu não estou nem aí, porque eu não vivo pelo meu DNA, eu vivo pelo poder de Deus. E meu Deus tem poder de fazer transfusão de sangue, o meu sangue é A positivo, se Ele quiser transformar em O positivo, O negativo, O neutro, o que Ele quiser Ele transforma. Ele tem poder para isso. Eu não tenho medo nem do que vem pela vida, nem do que vem depois da morte. Eu não tenho medo de nada. Se eu não tenho medo de nada, eu nunca vou declarar: o que eu temia me sobreveio. As coisas, as pessoas
Tudo que eu amo, se tiver que sofrer algum abalo, meu irmão, eu não temo a nada, porque está tudo na mão do meu Deus. Eu creio que o poder dele é inabalável, então não me preocupo com nada. O amanhã, ou ele se levante, ou ele deixe de se levantar. A minha fé em Cristo já está determinada e fundamentada. Então, meu irmão, a declaração que Deus está fazendo, né? E ele, assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel. Mas Israel é um povo que tem olhos, mas não enxerga. Tem ouvidos, mas não ouve. Nós não podemos ser assim. Nós temos que levar o nosso Deus a sério. Nós temos que aceitar os desafios que essa vida propõe. Nós não podemos ser pessoas de pedir desculpas do que pregamos. Podemos pedir desculpas e perdão do que erramos. Do que pregamos, não. Se eu reconheço meu erro, me perdoa, me desculpa, estou arrependido, quero reparar, mas preguei pelo Espírito, falei o que diz a Escritura, quer ouçam, quer deixem de ouvir, o recado está dado. Joga ele aí no cárcere e alimenta ele com pão e água. Pode ser, mas que verdadeiramente Deus fala e nós conhecemos o som da sua voz, conhecemos e ele proverá todas as coisas. Então, meu irmão, nessa noite para e pensa, do que você tem medo? Ou seja, dá uma última olhadinha naquilo que pode te destruir. Eleva agora os teus pensamentos àquilo ao que você teme, porque isso que você teme é a única coisa que pode te destruir. Nem os exércitos dos homens, nem as suas armas, nem o diabo, nem todo o seu reino, nada pode te abalar, mas aquilo que você tem medo, isso significa que existe ali um ponto onde a sua confiança em Deus ainda não se processou, aí você vai cair. Então olha nessa noite para o teu inimigo, porque você vai sair daqui declarando que Jesus Cristo é Senhor, até sobre o teu inimigo, o que sempre te fez tremer, né? Às vezes, quando eu falo algumas coisas aqui, menciono traficantes, agora não, as pessoas estão mais tranquilas, o PP está no morro, mas quando o tráfico estava imperando aqui no bairro, eu falava certas coisas, eu via logo as pessoas olhar lá para a porta, para ver se não estava passando nenhum traficante. Quer eles passem, quer deixem de passar, quem manda aqui é Deus. Aqui ninguém tem medo de revólver, porque ninguém tem medo da morte. Alguém tem medo da morte? Se você tem medo da morte, aquilo que você teme é o que pode te sobrevir. Você está pronto para vencer os seus temores nessa noite? Às vezes você diz assim, pastor, tem uma coisa na minha vida que eu não consigo vencer, mas o Deus que cura os traumas está aqui nessa noite. Você tem que entrar na guerra, tem que entrar na batalha. Ele está dizendo, eu sou Deus, ninguém há que possa livrar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Jesus te cura do alto da cabeça à planta das pés, te cura por dentro, por fora, na alma, no espírito, nas juntas e medulas. A palavra dele é apta para discernir os pensamentos dos corações e penetra a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. Ele cura, salva, liberta, ele edifica, ele abate quando quer abater. Ele é o máximo, ele é o tal. É assim que você vê Deus? Você anda pela rua como? Preocupado? Ou você anda pela rua como o Todo-Poderoso? Cabeça em pé e vai em frente, segue o teu caminho. Como é que você anda pela rua? Você anda pela rua com medo? O que você tem medo é o que vai te abater. Irmão, atente para essa simples palavra nessa noite. Atente para essa realidade. Você tem medo dos acidentes? Não, dirija com prudência, como é lógico, mas não tenha medo de nada. Tem medo das maldições? Tinha um projeto de pastor mal acabado na televisão, aquele das políticas do projeto Vida Nova, dizendo que estava passando por um monte de problemas dentro da igreja. Gente foi consertar o telhado, caiu e morreu.
Gente foi mexer não sei aonde, levou um choque, morreu. A esposa não sei que lá foi parar no CTI. Ele não sei que foi parar internado. Não sei quem da igreja aconteceu, não sei o que mais. Contou catar que eu fiquei olhando, como é que esse homem tem coragem de ir para a televisão falar um negócio desse? Um programa cedinho, no sábado ou no domingo, no sábado. Falei, como é que um homem tem coragem de ir para a televisão contar tanta desgraça? Ainda tinha coragem de dizer que depois descobriu macumba atrás do púlpito, macumba nos umbrais da porta da igreja, descobriu macumba em tudo que era lugar. Então, a igreja estava padecendo por causa das macumbas. Então, agora nós descobrimos, arrancamos aquelas macumbas todas de lá, agora Deus está nos abençoando. Aí a igreja, ei, glória a Deus, parecia jogo de futebol do Maracanã. Ao invés de cair na real, peraí, quer dizer que as macumbas estavam prevalecendo? Se as macumbas estão prevalecendo, procura outro lugar, porque ali não tem Deus, irmão. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A Escritura diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu não fujo do diabo, é ele que foge de mim. É ele que foge de mim. Ele foge. Eu não tenho medo de nada, irmão. E a mensagem dessa noite é essa. Vasculhe aí na sua mente, se você tem algum defeito dessa natureza, o Espírito Santo já te mostrou. Vasculhe dentro de você, aonde está o seu medo, o seu temor. Se é medo de ficar desempregado, sai daqui jogando esse fantasma por terra, senão você virá a padecer. Se você tem medo de ficar doente, joga esse fantasma por terra, senão a doença vai te alcançar. Entenda que Jesus Cristo te deu o Espírito Santo e você é capaz de orar para que as pessoas fiquem sãs. Você já tem um antídoto em você. Você já tem o projeto da cura em você, através de você. Mas se você teme, o que você teme te sobrevirá. Vamos ver uma declaração aqui, que eu acho muito tremenda. No verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador, não há Salvador, não há salvação, não há livramento, não há cura, não há libertação. Fora de Deus não há nada disso, dessas benevolências, mas em Cristo Jesus, o que diz a Escritura? Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Ora, irmão, porque a direção virá, pois ele prometeu, clama a mim e eu responder-te-ei. Clama, busca, ele te mostrará o caminho, segue e não esquenta com nada, siga em paz, porque ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo a dá. No mundo vocês podem até ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que você imagina na sua vida? Você tem medo de uma derrota? Se você tem medo de uma derrota, o que você teme te sobrevirá. Mas se você não tem medo de derrota alguma, porque sabe que o teu Deus é de triunfo e vitória, é assim que você vai caminhar. Pois a Escritura diz que se nós caminharmos de fé em fé, também Deus nos fará caminhar de glória em glória. Mas se eu tenho medo, a Bíblia diz que quanto aos tímidos e aos covardes, a sua parte é no lago que arde com fogo e enxofre. Tímido e covarde aí é o sentido daquele que conhece a verdade, conhece o poder, mas retrocede. Não é possível retroceder. Tem que seguir em frente, tem que caminhar, tem que enfrentar o mal. Às vezes algumas pessoas,
manda um e-mail e diz assim: pastor, eu não aguento mais, o inimigo me faz cair sempre no mesmo lugar, o inimigo tem me derrotado nessa parte, naquela área, etc. Pastor, eu não aguento porque eu sinto que o inimigo está me perseguindo. Pastor, por favor, me responde, me dá um conselho, o que eu faço? O diabo está me perseguindo. Eu digo assim: começa a perseguir ele, que tu vai ver se ele não sai correndo. Agora, a Escritura diz: eis aí vos dou poder para pisar serpente, escorpião, toda a força do diabo, e nada vos causará dano algum. Mas quando o diabo aparece, ao invés de eu botar ele para correr, eu me escondo debaixo da cama. O que eu temo me sobrevém. No começo da minha conversão, como todo cristão, e principalmente como um bom batista, no começo da conversão eu tinha medo do diabo. Afinal de contas, dentro da igreja batista, o pastor dizia o seguinte: irmão, tu deixa o diabo para lá na dele, tu fica para cá com Jesus. Mas a Bíblia não diz isso não, tá, irmão? Não segue esse conselho não. A Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Então, como um bom batista no começo da caminhada principalmente, eu tinha medo do diabo. Resultado, ele costumava aparecer, pegar em mim. Quando eu ia orar, ele fazia arruaça, batia a janela, ele fazia o escarcéu. O dia que ele quis se manifestar, que eu estava orando, e eu disse assim: Satanás, eu te repreendo no sangue de Jesus. Até hoje ele correu, nem parou mais, não olhou mais para trás. O que você teme te sobrevém. Quando você olha para os adversários da igreja, para os teus adversários, você vê alguém mais forte que você? Se você vê alguém mais forte que você, então existe alguém mais forte que você. Eu, quando olho para os adversários da igreja, eu não vejo ninguém que se compare à força que eu tenho em Cristo Jesus. Eu não tenho adversários nesse mundo. O que eu temo vai me sobrevir. Se eu negar a eficácia do poder desses 66 livros revelados pelo Todo-Poderoso, o sangue do seu próprio Filho, se eu negar isso daqui, meu irmão, eu estou morto. Mas a Escritura nunca me deu uma palavra de covardia. A Escritura nunca me deu uma palavra para voltar atrás. A Escritura nunca disse algo que eu não fosse conseguir, que eu não fosse conquistar, que Deus não fosse ser comigo. Não, a Escritura sempre disse: se tu andar com Deus, Deus anda contigo. O próprio Senhor Jesus tem dito assim: olha, naquele grande dia, vós entendereis que eu estou em vós e vós estáis em mim, assim como eu e o Pai somos um. É uma união tremenda. Ter medo de quê? Quem são os meus adversários, senão aqueles que me fazem rir? Quando o rei Ezequias mandou recado para Isaías, Isaías disse assim para ele: olha, a filha de Sião zomba, maneia a cabeça por detrás de Senaqueribe. Sabe essa arrogância dele aí toda? Não foi contra vocês não, foi contra mim. Eles não vão lançar uma flecha. Olha Deus zombando. Imagina, meu irmão, Deus olhar para 30 mil homens. Um exemplo, a gente sabe que naquela época um anjo saiu no arraial e matou quantos? 185 mil. Eu botei 30 mil, porque 30 mil aqui eu acho que você já perde de vista. Agora imagina 185 mil homens, todos armados. Deus olhar dizendo assim: belo exército, mas ninguém tem força para lançar uma flecha. É assim que eu creio. Eu só creio se eu vou usar a expressão força ou poder, não sei, mas eu só creio numa força e num poder só, que é do Deus que eu sirvo. Se ele olhar para alguém e dizer assim: vive, vai viver. Se ele olhar para alguém e dizer assim: morre, vai morrer. O que adianta ter flecha? O que adianta ter tanque? O que adianta ter carros de guerra? O que adianta ter as mais possantes armas?
O que adianta se dizer, como diz lá nos Estados Unidos e no Japão ou em outros lugares, apertando um botão, lá foi a Indonésia para o espaço, apertando outro botão, lá foi a Croácia para o espaço, aperta-se outro botão, lá vai a Argentina para o espaço. Tá, mas eu quero ver a força para apertar o botão. A força vem de Deus. Quero ver eles apertarem o botão. Nenhuma folha cai da árvore, se Deus não permitir. Então não adianta, faz-se todo o projeto, mas concluir depende de Deus, o nosso Deus. Entendeu? Deus usa quem Ele quer. De onde vem Satanás? Quem começa o diálogo não é o diabo. A Bíblia diz que chegou um tempo que os filhos de Deus se reuniram, foram à presença de Deus, e não sei exatamente como é que é isso, mas o diabo aparece no meio deles. E quem começa o diálogo é Deus. Ô diabo, Satanás, de onde você vem? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. É mesmo? Não deve ter visto muita coisa. Mas especificamente, tu viste o meu servo Jó? Ou seja, o que Deus está dizendo assim? Eu estou querendo te usar aí para deixar uma bela história para glorificar o meu nome. Se Deus dissesse assim, tu quer ser usado por mim, diabo? Ele diria assim, eu não, sai dessa, estou fora. Mas Deus está dizendo assim, eu vou te usar para mostrar o quanto eu sou soberano. Mas ele é teu servo, temente, desviado do mal, mas também tu abençoaste. Abençoei, então vai lá e arranca tudo que ele tem, mas na vida dele não toca. Porque Ele é Senhor, é soberano. Ele determina até onde a força do inimigo pode chegar. É Ele que determina. Tu coroaste de bênçãos, tá bom, pega as bênçãos dele. Tu lhe deste rebanhos, arranca os rebanhos dele. Mas tu lhe deste paz, tira a paz deles, tira tudo, faz qualquer coisa. Tu lhe deste saúde, arranca a saúde dele. Tu lhe deste a vida, aí tu não toca, porque eu sou o Senhor, eu determino o que tu vai fazer e o que tu não vai fazer. Aí depois de tudo isso, a Bíblia diz, Jesus falou assim, meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Deus vem desde o começo da história da humanidade, traçando histórias, depois, lá na frente, acha um tal de Moisés, que não viu, não tinha a mínima noção quem era Adão, como Adão viveu, como deixou de viver. Deus pega Moisés, leva ele lá no Monte Sinai, põe Moisés 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber e sem dormir, lhe revela a criação do mundo, lhe revela a vida de Adão, Abel, Caim, vai lhe revelando um monte de história. Moisés desce do monte, vai escrever, Deus preserva esses pergaminhos ao longo de milhares e milhares de anos, todo mundo tentou tacar fogo, tentou perseguir, Deus foi fazendo pessoas copiarem, guardar, lacrar dentro das cavernas, em jarros de barro, Deus foi preservando os pergaminhos do Mar Morto e um monte de coisa, Deus foi ocultando, escondendo, deixando para o tempo certo. Depois de milhares de anos, Deus vai lá, pega tudo isso, traz para nós vermos o quanto Ele é tremendo e é Senhor. Nós não podemos agora olhar para trás, não podemos negligenciar, não podemos fazer disso uma coisa qualquer. Jesus falou, meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Deus vem preservando a sua palavra ao longo da história, encontrando homens fiéis que foram verdadeiros depósitos da sua glória. E agora, Hebreus diz que nós, sem eles, não seriam aperfeiçoados, eles sem nós não seriam aperfeiçoados, ou seja, nós temos uma missão que complementa com a deles. Então não tem jeito, irmão, é andar de fé em fé e glória em glória, é andar olhando para Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, é rir das palavras dos inimigos. Tu é a bola da vez, tá bom, sua preta ou sua branca? Te prepara, para quê? Não importa as ameaças, de qual sistema venha, de qual situação surja, não importa a força dos inimigos, porque nós olhamos para Cristo Jesus, autor
e consumador da nossa fé. Amém? É para Ele que nós olhamos e, como diz a Escritura, os nossos olhos estão postos em Ti, até que tenhas misericórdia de nós. E a Escritura diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Tem uma angústia vindo sobre a sua vida? Ou alguma coisa que você teme já se transformou em angústia? Invoca o Senhor. Ele prometeu que nos livrará, e nós o glorificaremos. Amém? Então vamos fazê-lo desde já, e até aqui nos tem ajudado, Senhor.